ao Senhor, o possuidor da felicidade. Ele conduz ao paraíso, que o segue. Ele protege contra os males do inferno. Ele conduz ao paraíso, que o segue. Porque tudo o que contém em termos de teoria e orientação é ilimitado. Extraí este livro dos livros dos grandes sábios que são guiados pelo caminho da salvação. Contém as recomendações de Deus e as práticas do profeta. Ele possibilita a realização dos desejos daqueles que se voltam para Deus. Deveis, então, cumprir as recomendações de Deus. Ó irmãos muçulmanos, adorai a Deus e segui os seus mandamentos. Depois de aprenderem e seguirem diligentemente as suas recomendações, e tudo o que afasta o castigo da outra vida, sigam as recomendações e práticas do profeta e dos seus venerados companheiros. Embora estejam atentos às proibições de Deus, e pedimos que estejam, sigam o caminho reto. Não procurem iguais a Deus, ó amigos, pois procurar um igual a Ele vos levará ao inferno. Não matem o vosso próximo, exceto para punir o perpetrador intencional, pois este ato é proibido. Não se aproximem do adultério por egoísmo ou para vosso próprio prazer. Evitem falar mal de alguém que está ausente. Cuidado com a ostentação, o mal e tudo o que fomenta a maldade. Cuidado com aqueles que espalham mentiras, orgulho, fazem mau uso do que não nos pertence e traem. Não olhem com inveja para o vosso próximo. Não acompanhem aqueles que negligenciam a sua religião, a não ser que sejam forçados. Arrependei-vos o mais depressa possível se pecaram. Acalmem-se quando estiverem zangados. Conformem-se a um bom carácter. Acautelem-se sempre da hipocrisia. Mantenham a calma em todos os momentos. Voltem-se para Deus. Estejam prontos para a oração assim que chegar a hora. Cuidado com a cabeça e com o que a rodeia, e com o estômago e o que ele contém. Com isto refiro-me aos olhos, o que veem, aos ouvidos, o que ouvem, às partes íntimas, à língua, o que ela diz, e às pernas, onde estão. Procurai sempre a bênção e as saudações do nosso profeta. Dediquem-se aos versos e às súplicas dos nomes de Deus de dia e de noite. Jejuem continuamente durante 3 dias a cada mês, no mês em que se sentirem bem. Arrependei-vos constantemente perante Deus antes que a morte vos alcance. Recebam os hóspedes calorosamente quando chegarem. Recebam aqueles que vêm até vós. Visitem um muçulmano, se ele estiver doente. Cuidado com os jogos proibidos na vida. Cuidado com a conversa de circunstância, voltem-se, em vez disso, para as súplicas dos nomes de Deus. Pensem em Deus com mais frequência. Orai à noite, alimentai os outros, desejai-lhes o bem e fortalecei os vossos laços. Não mencionem as faltas dos outros e sejam corajosos. Não se afastem uns dos outros. Não se insultem nem se bajulem mutuamente. Não briguem nem se vangloriem. Desejem somente o bem uns para os outros, e façam somente o bem uns para os outros. Respeitem os marabus e os idosos. Tende compaixão dos órfãos e das crianças.
Ajudem os pobres, os desafortunados, e os endividados. Mencionem justiça à casa dos senhores. Acima de tudo, seja paciente nas dificuldades. E as bênçãos de Deus estão sobre aqueles que lhe são gratos. Não o inveje nem odeie. Não menospreze, não se vanglorie e não odeie. E realize a oração em congregação. Você foi honrado pela sua intercessão. Apegue-se aos princípios do Islão. Estará seguro quando acordar. O primeiro é o monoteísmo e a oração. Rajota, jejum e zakat. Não pense nas faltas dos outros, pois são sinais de fracasso. Purifica as tuas vestes de toda a impureza, pois é obra do pano de saco. Ó meu povo, permanecei puros e foge da abominação e da impureza. Ó meu povo, mantém-te firmes na justiça. Pelos pais, para sempre. Reúnam-se, ó irmãos. Pois vós estáis no fim dos tempos. Os sinais do dia do juízo apareceram. Para cada trabalhador, a sua própria marca. Vivemos tempos sombrios. Pois o sorriso da rebeldia nos países, e a face da doença e do sofrimento, e a face da morte sobre o povo, e o sorriso da ignorância misturado com a traição e a falta de lealdade à confiança, e a falta de pudor entre as mulheres, e a falta de pudor entre os rapazes, e a escassez de homens bons e justos, e o sorriso da hipocrisia e deste crime, exaltando os ricos e desprezando os sábios, dar prioridade aos tolos e adiar os competentes. Este é um tempo de silêncio. E o tempo passado em casa. E o tempo de contentamento sem gato. Um tempo de ascetismo e silêncio. Um tempo de isolamento e de fuga para as montanhas e desertos. E a inclinação geral das pessoas para o cristianismo. Ai daqueles que se inclinam para o cristianismo. Que a maldição do nosso Senhor esteja sobre os cristãos. Pela graça dos que realizaram a peregrinação a Meca e dos que a visitaram, que a maldição do nosso Senhor esteja sobre os judeus. Pela graça do profeta Noé, do profeta Sali e do profeta Ruth, que a maldição do nosso Senhor esteja sobre os magos. Pela graça do avô do Sheikh Al-Sanusi, que a maldição do nosso Senhor esteja sobre os incrédulos. Pela santidade do mensageiro, que possui a luz, ai daquele que se inclina para os incrédulos. Pois ele corrompeu-se. Ai daquele que se inclina para o inimigo. Pois foi afligido por uma calamidade. Ai de todos os cristãos. O seu lar tornou-se o inferno. De facto, aquele que se opõe aos incrédulos, e não por necessidade. Procurando prestígio ou riqueza, ou procurando a vitória e a graça. Isto é repreensível de acordo com o juramento. Com o seu mensageiro, sem dúvida. Cuidado com os incrédulos e com o inimigo. A alma, o diabo e o ar. E evitem a inovação. Continuem a segui-la para sempre. E seguindo a sana do mensageiro. E rejeitando as tradições dos insensatos. Sigam firmemente a sana do Messias. E a sana dos companheiros piedosos. E aqui o mandamento foi cumprido.
Uma mulher nobre, bela e radiante. Usaia, irmãos. Que alcanceis a paz e a misericórdia divina. Louvado seja Deus por a ter completado. Que a paz vos envolva sempre nos dias vindouros. Que o seu mensageiro, que trouxe as nuvens, a sua riqueza e os seus ilustres companheiros, e aqueles que seguiu entre os irmãos, enquanto as folhas ainda estiverem nos seus ramos,